É o Daniel, primeiro anunciar pro mar. Nós tá no podcast da bagunça. O meu parceiro não se assusta. Isso é o podcast da bagunça. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Beatriz. Eu sou o Daniel. E hoje estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Bagunça. Hoje temos aqui o Luiz e o Jonathan e eles vão falar um pouquinho sobre o documentário da festa 13 de maio. Antes de dar início, eu queria agradecer ao pessoal do terceiro A e a professora Júlia e o professor Daniel por estarem aqui acompanhando essa trajetória, né? Já é a 14ª edição do nosso podcast. Então, é isso. Para dar início, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre onde vocês nasceram, o nome. Bom, se apresentem. Posso fazer bagunça, então? Pode. Então, primeiramente, isso aqui vai ser uma conversa de amigos. Porque o formato, talvez o podcast intimide um pouco. A gente vai falar de forma informal, como se estivesse conversando mesmo entre amigos. Meu nome é Luiz, eu sou publicitário de formação, tenho uma produtora de vídeo aqui na cidade de Itapira que chama Fixar Imagens. Agora eu vou passar aqui para o meu companheiro falar um pouquinho sobre ele. Prazer todo mundo, né, que está escutando. Meu nome é Jonathan, mais conhecido como Yufi, que é como todo mundo me chama. Eu sou formado em cinema audiovisual, me formei em Piracicaba, e aqui pertinho, né? E eu não tenho uma produtora audiovisual ainda, mas eu atuo como freelancer aí no mercado audiovisual nacional, né? Vamos dizer assim. Queria saber, vocês podem explicar um pouquinho para os nossos ouvintes o que seria o cinema de rua? O cinema de rua, ele é uma proposta, não necessariamente nossa, né, mas é uma ideia de levar ao cinema as pessoas que às vezes não têm condição de ir ao cinema. Então, o cinema de rua, de certa forma, né, não falando de propriedade histórica assim, mas ele nasce como uma forma de fomentar o cinema para todo mundo, de levar arte e cultura como acesso a todas as pessoas. E o nosso, né, que a gente fez, de certa forma, vamos falar assim, o nosso cinema de rua foi uma forma de levar o 13 de maio de uma forma mais democrática e apresentar a origem da festa, né, a todas as pessoas aqui de Itapira. Quer complementar com alguma coisa? Dentro do nosso contexto aqui, do filme que a gente exibiu, a ideia também veio, eu acompanho grupos de teatro aqui da cidade, mais precisamente a Companhia Talagadá, e eles fazem teatro de rua. E como eu viajei bastante com eles, fotografando e filmando, eu vi ali no teatro de rua uma coisa muito legal, que é essa forma de comunicar com qualquer pessoa, desde criança até adulto, e essa comunicação popular, para mim tinha tudo a ver com o filme, e era até mais interessante do que levar numa sala de cinema, onde ali ia ficar um público mais elitizado, mais careta, mais soberbo, e o filme nosso poderia chegar onde realmente deveria chegar, que é nas pessoas comuns, pessoas que eu não me conheço, que poderia aquela história contribuir de alguma forma. A ideia minha foi muito, acho que reforçada assistindo a beleza do teatro de rua, que é o meu favorito, né? Imagina só, vamos ter uma peça de teatro quando construir um teatro em Itapira. Não vai ter teatro nunca. Vamos esperar o cinema para passar um filme nosso. Não vai passar. Esperar o cinema arranjar um espaço, né, dentro da da programação dele, cheio de filmes AAA, né? É difícil. E ainda mais um cinema comercial que acaba valorizando a indústria, né? E eles querem contar outras histórias pra gente, não a nossa história. Então, o cinema de rua proporciona a gente contar
a nossa história. E ainda com o espírito do faça você mesmo, que vem da cultura de onde eu vim, do movimento punk. Basicamente é isso. Sem contar a oportunidade de levar o cinema ao seu Arnaldo, né? Aí tem um ponto legal que o Jonathan tocou. A gente reparou que o pessoal sempre tira a congada de onde ela é e acaba usando como uma alegoria. Não todos os casos, mas eu já vi em alguns casos. E quando eu vi aquilo, eu fiquei muito mexido. Eu falei assim, não, a gente tem que devolver para eles, contribuir com eles, dar algo para eles, não tirar deles. E eu já tinha passado 10 anos captando e documentando coisas sobre eles. E eu acho que às vezes eles nunca viam nada daquilo virar alguma coisa concreta, né? Quem que é aquele moleque chato lá que fica aqui todo ano? O que você vai fazer com isso aí? E eu acho que é uma forma singela, né, de um gesto, foi levar até eles, né? Até a família deles, onde realmente acontece aquilo, que foi ali na rua Minas Gerais. Por que a rua Minas Gerais especificamente? É a casa do Sr. Arnaldo que ele reside lá. Puxando assim pro pessoal entender, vocês poderiam falar quem que é o seu Arnaldo? Com o Jonathan. O seu Arnaldo, ele é o... Vamos falar de uma maneira mais simples, ele é o chefe da Congada Mineira, né? A Congada Mineira de Itapira, ela chega em Itapira lá pelos anos 60, através do pai do seu Arnaldo, que ele vem trazendo essa congada já junto com ele, né? E ele fica 2 anos à frente da congada até que ele passa a congada para o seu Arnaldo. E lá de 63, 64 mais ou menos, o seu Arnaldo já assume essa frente da congada e até hoje ele é quem comanda a Congada Mineira de Itapira. E firme e forte, dançando e trazendo toda essa festividade pra gente. A gente, durante a edição do documentário, né, que a gente vai falar mais pra frente, tem uma época que eles são esquecidos, né? Um ano ali em específico que eles foram esquecidos para trás pela prefeitura, esqueceram de buscar a congada para a festa de maio. Em 2014. Aí, nisso veio bastante discussão. Dentro, enquanto a gente editava, fazia todo o documentário, vem essa discussão do teatro, de levar o cinema até eles. Pô, conseguiram esquecer eles, esse negócio de buscar eles sempre, de tirar eles do lugar deles para levar eles para outro lugar, como se fosse, né, algo para ficar se exibindo por aí. Nisso vem a discussão de levar até eles, né, o cinema, levar até a frente da porta da casa deles, dos vizinhos deles, do bairro deles, não só deles, mas também das outras congadas, né, que o Sr. Arnaldo cita pra gente, que os membros do Nabor, das outras congadas que tiveram em Itapira, muitos estão pelo Cubatão lá também. Então a ideia de levar na rua não seria só para ele, mas também para trazer essas pessoas, esses descendentes todos para assistir. A periferia vai mudando, né? Do Largo do São Benedito foi espalhando. Esse processo ainda vai, né? A cidade vai crescendo, as periferias mudam de lugar. Exatamente. Genial. Isso, eu queria ouvir de vocês, se vocês poderiam descrever como foi essa primeira exibição lá na Rua Minas Gerais. Se vocês poderiam também dizer, através da percepção de vocês, como que foi para eles essa exibição, eles se enxergando ali, né? Quer começar, Ian? Pode começar você. Acho que antes de a gente falar assim da exibição, acho que seria legal a gente dar um panorama do que é o 13 de maio, não é? De falar um pouquinho sobre o filme, sobre o documentário, que ele nasceu aí de mais de uma década do Luiz acompanhando a congada, observando, se fazendo perguntas, né? E depois que a gente se conheceu, a gente teve a oportunidade aí de tirar esse projeto que estava só ali, parado, e botar ele em prática, finalizar ele, por assim dizer. Então vamos do começo, ok?
Segundo o meu amigo Thiago Rossi, a gente começou a fotografar em 2007. Eu fui aprender a fotografar indo no Tria 13 de maio. Nesse início, quem fazia esses registros era eu, Thiago Rossi e o João Oliveira. Bom, e eu continuei acompanhando, registrando de forma despretensiosa, e veio muitas perguntas. A principal delas é por que é no dia 13? Já que o dia de São Benedito nem é esse aí. E aquilo foi deixando cada vez mais curioso. E no começo eu imaginava que ia ter uma resposta pronta, né? Chegar ali para eles, vou perguntar e tá ali resolvido, né? E não foi bem assim. Então, ao longo de uma década, eu fui amadurecendo, né? Em 2021, quando a gente foi realizar o documentário, a gente tinha outra percepção das coisas, né? Quando foi conversar, a gente queria ouvir eles, porque eles vivem aquilo, eles não precisam necessariamente explicar por que eles fazem aquilo. Então foi uma conversa um pouquinho mais madura. E é nesse ponto que eu acho que eu posso deixar para o Jonathan comentar como que foi o processo. Pode ser? De perguntar para eles? Não, eu fui fotografando e fui filmando tudo, né? 2021, o que acontece? A gente escreve um projeto pela Aldir Blanc e a gente realiza. Ele faz o filme. A exibição que rodou aqui na escola é um outro projeto, é um PROAC de licenciamento de obra. Ou seja, o governo acaba adquirindo os direitos do filme por 2 anos para colocar na plataforma de streaming deles que chama Cultura em Casa. Vai entrar em catálogo, daí qualquer pessoa vai poder assistir. E nesse ano que chega o Jonathan para... Lógico, eu conheci ele um pouco antes, né? A gente trabalha junto. Mas o processo e a pesquisa e como que foi esse ano, seria interessante ouvir dele. Bora lá? É engraçado, porque são 30, eu tenho 31, são 31 anos que eu, não 31, mas talvez 20 e poucos anos que eu não tinha noção do que acontecia no 13 de maio. Ia pra Festa de Maio, como o próprio Eric fala no filme, como todo mundo, pra passear, comer churros e ver o povo. Aí, quando eu conheci o Luiz, ele já veio com várias histórias de Itapira que eu não fazia a menor ideia. Vinha com o crime da Penha, o que é o crime da Penha, todo mundo fala, eu não sabia o que aconteceu em Itapira. Aí ele me mostra a Festa de Maio, o que acontece no 13? Eu tô tentando pesquisar, tô tentando entender e... eu vejo todo aquele material que ele tem lá, quando a gente conseguiu aprovar o projeto pela Aldir, e eu peguei e assisti todo aquele material, eu percebi que muitas vezes ele fazia as perguntas e tentava, Sr. Arnaldo, por que vocês comemoram no dia 13 de maio? O que acontece no 13 de maio? E eram aquelas perguntas esperando aquela resposta pronta, que muitas vezes ele não sabe, ele faz aquilo por tradição, porque o pai dele fazia e ele carrega aquilo com ele. Então... Ele acha que ele tem que manter aquela cultura viva de alguma forma. Aí, quando a gente teve a oportunidade de conversar com eles de novo, a gente já foi com aquela mente mais aberta. Em vez de fazer as perguntas prontas, vamos conversar com ele e deixar ele falar pra gente o que ele quiser falar sobre a festa. O que ele gosta, o que ele não gosta, como é que é o dia a dia dele durante o dia 13, o que ele lembra de história pra contar pra gente. A gente foi só deixando ele falar e contando tudo. Aí no processo de edição veio a parte de tentar dar sentido a tudo aquilo que ele contou pra gente. Pra ajudar isso aí a gente foi atrás do Eric e da Jéssica. E o Brandão também, que não participa, mas indiretamente ele participa. Que foi tentar trazer a parte histórica das pessoas que pesquisam aquilo, que as pessoas que entendem, tentam entender o porquê que aquilo acontece naquele dia, junto com a parte deles de tradição. Então, na hora que eu editava, que eu escutava o diálogo do Sr. Arnaldo falando
do Nabor, eu senti um carinho do seu Arnaldo pelo Nabor, uma forma de respeito por quem foi o Nabor. E o Eric complementava isso com a parte histórica, falando exatamente quem era o Nabor segundo as pesquisas, os jornais, os livros, os áudios que ele encontrava durante as pesquisas dele como historiador. Então as coisas meio que se completavam, conforme um ia falando uma coisa, outro ia falando outra ali, elas tudo se encaixavam de uma forma que no fim saiu o filme, né? Mas como que eu posso dizer? Amarrou, né? Então, o filme, a gente coloca o nosso olhar como um recorte na Congada Mineira de Itapira. Através dela, a gente vai contar a origem do 13 de maio. E aí eu tive minha resposta. Realmente, a festa de maio tem a ver com a causa negra. Antes de existir esse formato atual, eles já se manifestavam no Largo de São Benedito, comemorando a abolição. O Largo de São Benedito tem história ali. Antes desse processo, eu já vi em algum lugar, e eu não posso confirmar aqui, que aquilo, antes de ficarem os negros lá, foi uma espécie de quilombo, onde um italiano refugiava escravos ali, e depois ele acabou doando essas terras para eles. Teve esse processo depois da Irmandade de São Benedito de construir a capela, que também é outro recorte, é outra história, que daria um outro filme, com outra abordagem, mas no final das contas, através desse documentário, eu tive a resposta minha. Realmente a Festa de Maio, ela é de todos, ela é um grito, é um símbolo, é uma manifestação ainda viva da luta contra o racismo, e ela vai muito além do que a gente vê, ou que tentam nos falar do que ela é no senso comum, que é um rolê ou uma festa católica. Ela começa antes disso, e aí começa uma disputa, né? De vários grupos sobre quem acaba predominando na festa. Mas, ao meu ver, hoje, a Festa de Maio, se fosse fazer uma analogia, imagina vocês fazendo aniversário. No dia do seu aniversário tem uma grande festa de aniversário e você não é convidada, ou você fica deixada de segundo plano. Aí o bolo não é teu. Sim. Os docinhos não são seus. Puxando um pouquinho o que você falou agora, que é um grito, né? Eu lembro ao longo da palestra, não me recordo se foi durante o filme ou se foi vocês que falaram, que todo esse trajeto que eles fazem durante a Congada é proposital, por onde eles passam, né? Os pontos principais. Então, eu lembro que foi abordado de que seria um dia em que eles têm para gritar, como se fosse um desabafo, um dia livre. É basicamente isso, né? Além de virar noite, né, se manifestando, fazendo uma grande festa, né, que tinha a ver também com outras coisas além da Congada, como samba, né? Existe uma rua, a Comendador João Sintra, e ali na matriz da Penha é onde morava os ricos, os escravistas itapirenses, e eles faziam questão de passar o cortejo lá. Era uma forma de afrontar, né, de confronto, de protesto. Uhum. E isso eles já fazem há 100 anos, né? Eu não sei te dizer se as pessoas que residem ainda nessa rua são as mesmas ou não, mas o gesto eu acho que é o mesmo. Jonathan, complementa? Não só isso, né? Mas mesmo que não sejam as mesmas pessoas, ainda o nome da rua é uma homenagem ao escravagista. Então
mesmo que eles não estejam mais ali, ainda funciona como uma forma de protesto contra aquela pessoa, contra tudo que ela fez, tudo que ela realizou, independente disso, né? E depois eu vou passar para vocês com calma. Eu separei digitalmente alguns recortes do Jornal de Itapira, das épocas, né, durante os anos, e tem vários recortes explicando como que foi a festa desde 1920 até os dias de hoje, falando um pouquinho de como é que era, o que aconteceu. Especificamente um recorte que eu tenho separado que eu vou passar é de 78, que ele fala sobre a presença das emissoras aqui, documentando a congada do Nabor e as outras, né, mais especificamente a do Nabor, porque ela era uma das poucas embaixadas do Brasil. Então se tinha a presença de várias emissoras da TV que vinham cobrir a festa de maio nossa, porque ela não era só um evento pequeno, né, era um grande espetáculo que reunia muita gente. Então isso é algo bastante interessante assim, para vocês terem, poder mostrar também. A festa de maio tinha características que hoje estão sendo deixadas de lado, muito interessantes e que estão sumindo. A essência dela está sumindo. A gente não tem nada contra e nem vai fazer nenhum tipo de julgamento sobre o formato ou como ela é. Mas eu acho que vale sim a gente bater o pé para algumas características dela, as quais eu acho muito interessantes, estão deixando de existir. A congada é só uma delas, só que tem inúmeras outras que eu acho que alguém tem que continuar essa pesquisa. Hoje a gente tem liberdade para falar até um certo ponto, talvez vocês tenham outras pesquisas e novas informações. Tem muitas histórias interessantes, esquecidas e escondidas, quem sabe até de propósito aqui na cidade. Imagina que legal seria se a festa hoje tivesse o famoso samba da umbigada que eles falam, do dia 12 pro dia 13, a madrugada inteira rolando uma roda de samba na frente da igreja. Cara, pra mim ia ser muito mais interessante virar a noite com samba do que com shows aleatórios. Com shows aleatórios que tem em todo barzinho, todo fim de semana, beleza? Sim. Outra coisa, em vez de estar um padre católico de 80 mil reais, podia estar quem lá? Fala um artista aí. Um artista? Ligado aos negros. Pode ser do hip hop, do pop. Podia estar a Isa, podia estar o Emicida. Criolo. Podia estar o Criolo. Isso aqui era para ser uma festa no Brasil todinho aqui, pela cultura. E sem deixar de ter característica de sincretismo. Era para ter o São Benedito, os católicos, tudo feliz lá também. Sim. Eu queria saber de onde surgiu a ideia de fazer esse documentário, de levar a tradição para o povo. Porque como vocês comentaram, hoje em dia, por exemplo, o pessoal da minha idade, todo mundo, vocês perguntaram se a gente já sabia qual que era a verdadeira razão da festa 13 de maio. E ninguém sabia, porque todo mundo realmente vai pra festa, que é pra ter uma noite, assim, pra sair, pra brincar e comer churros. Então eu queria saber como que vocês tiveram essa ideia de realizar o documentário pra que a nossa geração possa ter um pouquinho dessa cultura. Isso vai muito do encontro que eu comentei, né? Foi sem querer que a gente começou a fotografar no dia 13, que também era mais um que não sabia de nada, né? E a gente acha legal ir pra festa. Eu levo meu filho lá no tobogã, vou comer, sim, tudo mais. Eu não acho chato essas características atuais, né? É que a gente descobriu, falou assim, tem mais coisa aqui, tem uma coisa interessante aqui que tem que falar também. É que seria mais interessante se todo mundo fosse justamente porque sabe... como que eu posso falar? Porque sabem o significado dessa festa, então vão para seria legal ser difundido. Agora começou, não sei se a gente acendeu uma fagulha, mas eles estão voltando a falar a festa do 13. Posso falar uma coisa? Pode. Eu estava na sexta-feira na festa e estava cheio de palco de música, né? Sim. E uma dos palcos estava tocando
sertanejo, sei lá. E eu tava escutando o cara falar, santo padroeiro, São Benedito, né? Que eu acho que é o dia, sei lá. Eu fiquei com uma vontade de gritar, falar assim, não é por conta do santo, é por conta, né, do 13, por conta da abolição. Mas eles falaram, a vontade estava de subir no palco e esganar, né, o cantor, porque contaram para ele errado, né? Também tem isso, né? Você acaba reproduzindo aquilo que é mais falado, acaba sendo uma versão. Também é uma festa para São Benedito por parte da Igreja Católica, que decidiu comemorar aquela comunidade local, isso, mas não é só isso, né? Então, eu acho que aos pouquinhos eles vão voltando a ligar a origem. É importante religar, né? É importante a gente, eu acho que o filme serve para isso, a gente desmistificar, ajuda eu com a palavra, que é uma palavra difícil, essa origem, porque ela é também uma festa do santo, afinal esses negros eles cultuavam São Benedito. Ele veio, né, nesse processo histórico. E isso aí aconteceu, é material, tá lá também. Mas é importante a gente exemplificar, mostrar que não é só isso. E isso vai de encontro, até para responder a pergunta do professor, lá atrás que ele perguntou pra gente como que foi a exibição, né? De uma exibição que a gente teve aqui à noite, aqui na escola mesmo, que um dos alunos perguntou pra gente, que um dos alunos evangélico, ele virou pra gente e ele ficou surpreso de saber que a festa não é só São Benedito. E ele tinha essa visão. Então eu não vou na festa de maio porque eu sou evangélico. Não, você pode ir, porque a festa de maio é de todos. Não só dos católicos. É isso? Sim. Aí a gente pode falar um pouco das exibições, que a exibição lá do seu Arnaldo lá foi de certa forma até mágica, por assim dizer. Eu tenho essa palavra do Jonathan também. Aquele dia foi um dia, não encontro palavras, mágico. Acho que a imagem que eu mais tenho em mente assim é que de pessoas depois da exibição se ajoelhando perante a esposa de seu Arnaldo, meio que pedindo uma bênção assim para ela e para ele também. Os dois sentaram meio que como se fosse rei e rainha ali lado a lado para assistir de frente da casa dele, e as pessoas estavam emocionadas. Ele se emocionou vendo o filme, sabendo que alguém decidiu contar a história deles, guardar um pouquinho, pelo menos um recorte ali. Você contando emociona, imagina. Agora imagina vocês aqui. A gente chega para exibir o filme, de repente, de dentro da casa do Sr. Arnaldo, surge uma senhora com uma roupa toda colorida, toda caracterizada ali, dos mesmos moldes quando ela ainda se apresentava, senta na cadeira, fica lá e sorri, sabendo que essa mulher, além de idosa, ela é cega. As pessoas iam até ela, se ajoelhavam e choravam. Já não sei o que dizer para vocês mais além disso. A gente ficou muito tocado, né? É muito forte. Então ela é a benzedeira do bairro, ela ainda continua. Então ela tem uma importância ali na comunidade dela local, né? É uma coisa de ancestralidade, né? Eu não tenho eu particularmente eu não tenho religião, mas a presença dela tem uma força que é impossível você não notar, né? Então esse dia pra gente foi incrível. Até mesmo por questões técnicas, assim, dentro do bairro, dentro da rua, a gente não teve nenhum tipo de empecilho. Os próprios moradores ali do local, de certa forma, auxiliaram. Teve o rapaz lá da funilaria que estava todo aberto para ajudar a gente da forma que a gente precisasse. Então deu para sentir que a gente era bem-vindo na rua e no bairro para fazer essa exibição. Que legal essa deixa aí que você colocou. Muita gente pegou e falou, o cara do som perguntou
para um amigo lá no Iguaçu. Aonde fica onde você vai? Mas lá é perigoso, hein? Tem certeza que você vai trabalhar lá na rua? Olha a visão do preconceito como que é. A pessoa nunca foi lá, não sabe como que é e já acha que aquilo é um lugar perigoso. O mesmo vale para qualquer outro lugar aqui em Itapira. Você não foi lá, não sabe como que é lá e já está falando um monte de coisa. Olha a experiência que eu tive naquele lugar, como que é distinta. A gente pediu para fechar a rua, a gente escreveu uma carta, colocou na porta de cada um. O pessoal, os trabalhadores locais ali que tinham uma funerária ajudaram e auxiliaram com dicas e como e onde fazer, de que forma a fechar a rua. Naquela rua, ela é múltipla, ela é difusa, tem todas as crenças, todas as cores ali. Ninguém se opôs, ninguém atrapalhou. Os moradores, alguns deles não foram, outros foram. É a mesma coisa que, sei lá, se a gente querer categorizar escolas, né? Não vou naquela escola porque tenho medo? Não foi lá, não sabe como que é lá. Aí fica esse lance para vocês refletirem, né? E como que se dá esses processos, e ainda mais quando a gente fala de periferia aqui. Eu tenho outra experiência de fotografar o condomínio São Judas dali. O São Judas, por exemplo. Tem um coletivo chamado Voz Comunitária. Eu fiz o Dia das Crianças lá, levei minha mãe, meu filho de 7 anos, ele brincou em todos os brinquedos, se integrou ali, a gente ficou, além de eu fotografar e filmar e depois ceder esse material para eles lá, a gente fez parte da festa e aproveitou com todo mundo lá. Ele tomava sorvete, ele viu o show de piseiro ali e tava junto. Agora, falam que é um lugar que não vou lá não porque é perigoso. A gente se sentiu mais acolhido lá do que muitos outros lugares tidos como seguros aqui na cidade, né? Também acho que não vale a pena arrastar, né? Queria saber como está sendo a relação do público com o documentário. Vai com o Jonathan. Acho que está sendo bem-vinda, né? Bem vista. A gente fez algumas exibições nas escolas, a exibição no parque. E eu acho interessante falar que pessoas diversas foram ver o filme. Às vezes pessoas que a gente nem conhecia. A gente normalmente espera que os amigos vão assistir e vão estar lá presente, e vão comentar sobre. E além deles, a maioria eram pessoas que a gente não conhecia. Pessoas que realmente estavam interessadas em saber o que era aquele filme, entender. E às vezes pessoas que participaram indiretamente de alguma forma na festa de maio e foram lá tentar descobrir sobre suas origens porque ela também não sabia. Então ela estava lá, teve a menina que ela uma fazia parte da procissão da corte. Ela, nessa procissão da corte, tem algumas figuras lá e ela representava uma delas. Então ela ia desde garota. E posso contar um relato? Ou você conta? Então é assim, ela quando garotinha, ela participava da profissão da corte lá, caracterizada de não sei qual, mas provavelmente de rainha ali. E o avô dela, todo ano, pedia para ela tirar foto com os negros. E ela nunca entendeu, ela levantou chorando e contou. Eu nunca entendi por que meu avô fazia. A minha resposta veio hoje. E eu agradeço o meu avô no fundo do coração por ter feito isso. Hoje eu entendo o que ele fez, o gesto que ele fez e por que ele fez. Então essas exibições superaram as expectativas porque as pessoas queriam falar. Acho que na escola as pessoas falaram, muitas pessoas falaram conosco. Nas outras exibições também. Cada uma de um jeito. Mas eu me lembro que em mais de uma sessão as pessoas levantaram chorando para falar assim, caramba, cara, não sabia disso não.
É o que a gente mais ouve, né? Eu não sabia disso. Até escutar depois, assim, durante o desfile do 13, que eu acompanhei esse ano, né, pela primeira vez. Escutar de professores comentando que os alunos chegaram para eles e perguntaram: como é que a gente entra na congada? Como é que a gente aprende a tocar esses instrumentos? Então isso é muito interessante. Quer dizer que de alguma forma chegou o interesse, talvez o interesse de manter a cultura viva, talvez o interesse de criar uma nova cultura, não sei. Mas de alguma forma tocou aquela pessoa para que ela queira auxiliar de alguma forma tudo aquilo que ela viu. Isso é interessante. Para vocês, o cinema pode ser uma ferramenta que contribui na formação crítica das pessoas? Sem dúvida. Sim, eu acho que se eu soubesse tudo o que eu aprendi durante a minha faculdade nos anos posteriores, né, atuais, antes, isso teria ajudado eu crescer muito mais, ter um pensamento crítico muito mais novo. Acho que, não sei, talvez até ter conhecido mais sobre, me importado, me enrolei um pouco, mas talvez até um interesse de saber mais sobre a cultura da minha cidade e das regiões antes do que eu aprendi. Para mim, é uma ferramenta de comunicação e eu acho que a educação realmente ela é a nossa arma para poder transformar as coisas, né? Eu acredito na educação, eu acredito nos professores aqui e em vocês, os alunos. É o que pode mudar um pouco, nem que seja a gente vai engatinhando, mas melhorar a realidade nossa. É um caminho. Ele é lento, às vezes a gente fica pensando, pô, não está funcionando não. Mas pode mudar e pode transformar. É um processo, né? É um processo. E quem sabe, né, com esse lançamento não aconteça aí como se fosse uma espécie da primavera de maio, né? Que não resgate não só a congada, mas outros elementos de culturas populares, de resistência, de luta aqui em Itapira. Que venha outras frentes, né? O audiovisual é uma delas. Música é outra. Teatro é outra. A educação, o dia a dia. Sei lá, o podcast de vocês é uma espécie de luta. Importante. Fazer parte de um grupo estudantil. Grêmio, né? O Grêmio estudantil. As ocupações de Itapira, eu estive presente e eu vi alunos incríveis ali, fazendo uma autogestão da escola todinha, que geralmente bate cabeça até a gestão dos colégios. Sim, desde o início do nosso projeto com o podcast Bagunça, foi essa... Como que eu posso falar? Essa pauta de que era um meio em que só os alunos pudessem participar. Tipo, que não teria isso. A gente pode escutar as pessoas podem falar o que elas quiserem. É uma coisa livre, não tem nada é uma coisa em que a coordenação não pode mandar, basicamente. É uma iniciativa dos alunos, é o podcast dos alunos e é os alunos que comandam. Que nem o professor Daniel que nos deu essa ideia e desde o início a gente super adotou, porque durante o podcast a gente começou entrevistando os alunos e a gente vê que eles super se soltam, porque nós somos estudantes e eles também, então é uma conversa assim que tem uma troca muito boa. E aí a gente começou a abrir para pessoas de fora virem contar suas histórias, porque a gente viu que estava dando certo, né? Então se encaixa nisso que você falou, que é a voz dos alunos. É um processo de aprendizagem. Você troca, né? Você dá um pouco de vocês e a gente passa um pouco de nós.
Sim. Façam podcasts, ouçam podcasts. É o que eu mais faço hoje. Voltando um pouquinho, falando de um âmbito mais global assim, é importante. Todo mundo assiste cinema, todo mundo gosta de ver filme, todo mundo gosta de ver série, todo mundo gosta de ver, sei lá, um desenho, um anime, sei lá, qualquer coisa. E é importante a gente ter em mente que tudo é politizado. Aquilo não tá lá, o filme dos Vingadores não tá lá só para falar de herói avulso e não quer dizer nada. Alguma coisa ele quer te dizer alguma coisa. Todo produto ele é politizado de alguma forma. Ele está tentando te passar alguma mensagem, alguma ideia. E quando a gente fala, na pergunta você fala sobre pensamento crítico, é importante a gente discutir tudo que a gente consome. O 13 de maio ele discute e, como eu posso dizer, ele questiona a origem da festa. A gente foi entender o que acontece ali e por que isso acontece. De alguma forma a gente está querendo dizer alguma coisa. Então, toda obra, a importância de você ter o consumo dentro do cinema, e até mesmo dentro de outras mídias, podcast, música, é que aquilo quer te dizer algo e é importante você discutir sobre isso também. Foi muito... Não, é muito relevante isso aí. Tudo tem um ponto de vista, gente. O jornal que vocês assistem, que vocês leem, cada um tem o seu lado. No Brasil não tem uma tradição de ter uma linha editorial declarada, mas fora do país é muito comum, nos Estados Unidos e Europa, ter o jornal com a linha editorial já declarada. Esse é o nosso ponto de vista. Aqui é meio velado, mas tudo tem um ponto de vista. Tudo tem um ponto de vista. Então é interessante a gente saber de quem é esse ponto de vista, para a gente se colocar também e de que lado que a gente vai estar. Próxima. Queria saber também por que o povo brasileiro tem meio que um preconceito com o cinema brasileiro. Tem meio que uma dúvida, achar ruim o cinema brasileiro. Cara, esse processo aí vai de encontro que a gente já está falando, né? O cinema norte-americano fala de quem? Norte-americano. A gente conhece os Estados Unidos sem ter ido lá. Não é? E eles ainda põem uma visão controlada do que eles querem passar com aquilo, e talvez os Estados Unidos não seja tão legal quanto eles pintam lá, né? Porque imagine você viver num país cheio de arma, que farmácia vende arma. Isso é uma loucura. Então, o cinema brasileiro talvez as pessoas possam se interessar mais ou nas coisas brasileiras. Aconteceu com o processo de rádio. Quando eu era criança, nas rádios do país só tocava música estrangeira. Quando passaram a colocar músicas brasileiras, hoje, o que o pessoal escuta mais, que gosta mais? Música brasileira. Isso aí também vai muito... além de mostrar, se eu te mostrar uma música legal, talvez você goste. Se eu te mostrar um filme, talvez... Você vê a sala de cinema, só tem super-herói, não tem alguma coisa ali pra... São, sei lá, um Cinemark que tem 20 salas, 19 é filme de herói e um filme nacional. Como que você vai pegar e vai balancear? É legal ou não é legal? Se nem acesso você teve, né? Se a gente tem um governo que era contra a Ancine, que era contra os artistas, que era contra a educação, aí você já vai vendo, tem lado, as coisas têm lado. Uma coisa que as pessoas muitas vezes não sabem, eles acham, né? A indústria multibilionária americana de cinema não é só impulsionada pelos grandes estúdios, né? A gente tem, o próprio governo americano investe muito forte no cinema nacional deles. Então, muito dinheiro para construir um filme lá vem do próprio governo. E aqui acaba tendo esse preconceito quando o governo daqui age a favor da cultura, impulsiona lá não sei quantos bilhões pro audiovisual. A pessoa fala, mas esse dinheiro tá indo para lá, não tá indo para outra coisa, devia ir para outra coisa que mais importa. E não é assim.
os dinheiros estão sendo bem divididos, né, de certa forma, assim, dentro de suas respectivas áreas. E dá retorno, né? E ele dá retorno. Quanto mais o governo investe em audiovisual aqui, mais retorno ele vai ter também para poder investir mais. Muita gente acaba tendo até esse preconceito de, nossa, é quanto logo aparece antes de um filme brasileiro. O dos Estados Unidos também aparece, é que normalmente não está no começo, está no final lá, do logo do governo X, governo tal, do país tal, porque eles precisam desse apoio para os filmes lá saírem também, né? E vai muito também disso que o Luiz falou, de ter acesso às salas. As salas que chegam aqui no Brasil, eles compram o acesso total de todas as salas de cinema, e os filmes aqui acabam não tendo a mesma força financeira para comprar a mesma quantidade de espaços para exibir os filmes deles. Existe um monopólio, né? Existe um monopólio. A Quinta Pira tem uma, né? Que pertence a uma rede, né? Por que o filme meu não passou aqui no cinema? Ele vai passar sei lá, da Disney. Não é? Tem gente fazendo cinema na sua cidade. As produções brasileiras, elas não perdem em nada para as produções internacionais. Pô, você vê videoclipe, cara, dos artistas pop do Brasil, é incrível. Você pode ver tanto do funk quanto do pop, sertanejo, cada um com a sua linguagem, né? Mas os diretores de videoclipe do Brasil são maravilhosos e não deixam a desejar a ninguém. Como chama o videoclipe do Exu lá do blues? Bluesman? É aquele? Assistam, pessoal, vai no YouTube lá, Exu do Blues, acho que o clipe é Bluesman, se eu não me engano. Se não, vai aparecer o artista lá, vocês vão ver. Que lá é quase um curta-metragem maravilhoso. Então tem coisas legais, sim, a gente tem que procurar, né? Eu queria fazer uma pergunta à parte que eu acabei esquecendo enquanto vocês estavam falando sobre a festa do 13 de maio. Que vocês comentaram sobre o Nabor, vocês falaram na palestra, mas eu queria que vocês dessem uma breve resumida sobre quem foi ele. Tá. Nabor Honório, acho que é esse o nome certinho, tem mais, né? Ele foi um ex-escravizado, ele viveu a escravidão, passou por todo esse processo de ser escravizado, da soltura, né, podemos dizer assim. E ele era o líder, não sei se era o primeiro líder. Ele também herdou a congada de outro. Ele veio de Mojimirim, isso é bom ressaltar, ele não era itapirense. Ele não ficou por aqui, né? Ele era um ex-escravizado de Mojimirim que veio para cá. Ele herdou a congada. Continuou até o fim. E continuou até o fim de vida dele a congada de Itapira, a nossa. E tinha outras características, né? Ela era de embaixada de formato. Ela tinha chamada de embaixada, é tipo um teatro. Com espadas. Eles não só tocavam música, mas eles faziam toda uma apresentação teatral com diálogos que iam do começo ao fim da apresentação dele ali, com alguma cena acontecida. Então tinha duelos de espada acontecendo no meio das apresentações dele. Eles tinham sim os instrumentos, mas tinham mais. Era muito maior do que o que você vê hoje com o seu Arnaldo, que ele desfilando e tocando e cantando. Eles faziam toda uma apresentação que organizava também as rodas de samba, o vira-noite. Era ele que organizava todo o samba da Ubigada. E tudo indica que ele não dobrou as costas para nenhum branco. Era mais politizado também. Era mais incisivo, mais combativo. Também era o benzedeiro do bairro. Tem uma lenda de ele ter um livro que tinha todo o conhecimento dele ali, que era para ser passado para o próximo. O pessoal que seguiu ele não conseguiu manter. Talvez ali
O Brandão fala muito na pesquisa dele, quando ele já estava aqui, o seu Nabor já não era mais presente. Então o Brandão ele conversa muito com os sucessores do Nabor, que é o Ziquinha e o Benedito, no livro dele. Então há entrevistas do Brandão falando com eles, e eles falando que era difícil segurar os membros da Congada e de Itapira sem o estatuto, que eles chamam, né? Sem o livro, o famoso livro perdido com os segredos da Congada, porque era ali que eles tinham a cultura, a história, a fé deles, as diretrizes deles, tudo guardado. Então, sem aquilo em mãos, talvez, aí são palavras minhas, né? Talvez os líderes atuais não fossem considerados líderes. E não deixou também ninguém interferir, entendeu? Era o jeito deles. Muitas pessoas tentaram ajudar, às vezes com umas boas intenções, mas acaba nesse processo cometendo alguns equívocos aí que a gente tem até medo até hoje de fazer, né? De se intrometer. Imagina eu querer falar sobre mulher. Eu não sou mulher, entendeu? Algumas pessoas tentaram fazer isso com congadas, interferir. E o processo a gente pode chamar de tentar domesticar alguma coisa. E às vezes acaba perdendo a essência daquilo que é o legal, né? Às vezes a gente ouve, nossa, o que faz para ajudar? Tem que dar dinheiro, tem que dar não sei o quê, né? Tem que dar pertencimento. As pessoas têm que se reconhecerem naquilo, elas têm que acreditar naquilo. Construir algo parecido. Não precisa ser exatamente essa. Essa já tem a sua trajetória, você pode fazer a sua ano que vem. Do seu jeito, né? Construir uma identidade. É isso, gente, que mais? Tinha a última pergunta, mas vocês já responderam. É só uma observação, a gente está tentando construir, né? Um cineclube aqui na escola, chama Cine Ecos, é um nome que foi dado pelo pessoal do 3º ano, né? E a gente está nesse processo de construção, a gente está tentando conseguir uma das salas ociosas aqui da escola para fazer esse cine, né? É só uma observação, e também essa questão que foi muito importante a fala de vocês, nesse caso específico do cineclube, né? Porque serve até, pelo menos para mim, como estímulo, né? Serve como estímulo. E que a gente tá aberto aqui para manter essas conexões com vocês, enfim, em relação a essa questão. É isso, é uma observação. Pessoal do cineclube, façam bagunça. 3º ano também faz bagunça. Mais comedida que a professora tá aqui. Façam bagunça, pessoal. Divirtam-se e vivam. É isso. Acho que é isso, né? A gente já pode encerrar. Podemos. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi incrível a palestra, foi incrível a nossa conversa aqui, o podcast. Obrigado ao pessoal, né, por estarem aqui novamente. Como vocês já sabem, vai estar disponível essa entrevista na plataforma desobediênciasonora.milharal.org. E também tem o nosso Instagram, podcast_bagunça 2023, que a gente posta todas as fotos e vídeos da entrevista lá. E é isso. Até a próxima bagunça. Obrigado. Muito obrigada, viu?